Então, dando sequência nos seminários, o próximo seminário vai ser do Tylon. Ele vai falar um pouco sobre órbitas periódicas e sistemas diferenciais lineares, contínuos e descontínuos, usando integrais primeiras. Tylon, com você. Obrigado, Douglas. Boa tarde, gente. Como o Douglas falou, não vou repetir o título da apresentação, mas eu vou falar um pouco sobre os objetivos principais, esse aqui é o índice que a gente vai fazer. E os objetivos do nosso trabalho é discutir a existência de órbitas periódicas em certos tipos de sistemas diferenciais por partes do RN. E a nossa variedade de descontinuidade aqui vai ser um hiperplano. Então, os tipos de sistemas diferenciais que a gente vai trabalhar são esses aí, f de x mais um sinal vezes uma g de x, onde f e g são funções suaves. E note que os dois sistemas diferenciais, nós temos dois sistemas diferenciais, um para x, um positivo, e um para x, um negativo. E eventualmente um hiperplano x1 igual a zero. Por que eventualmente? Porque a gente vai discutir uma técnica de encontrar órbitas periódicas em sistemas desse tipo, e ela também, essa entre aspas, teoria serve para sistemas contínuos também. Então, o principal objetivo é discutir a existência de órbitas periódicas nesses sistemas, assumindo que esse sistema para x1 positivo e para x1 negativo possui integrais primeiras. E por que integrais primeiras? A Mayara, o Luan apresentaram essa parte ontem, quem assistiu, eles falaram sobre integrais primeiras, principalmente a Mayara, que as integrais primeiras elas têm as órbitas do sistema. Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso, vai pegar um sistema que possui integrais primeiras, não só isso, porque para a gente determinar essas soluções, a gente tem que ter algumas integrais primeiras, dependendo da ordem do sistema, não somente uma ou duas, assim sucessivamente. Então, a gente vai pegar esses conjuntos, vamos pegar interseções deles e vamos ver o que acontece ali, quais soluções nós vamos ter ali, e estudar quando tem órbitas periódicas nesses sistemas. Então, não é uma coisa simples de acontecer, assim. Integrais primeiras são coisas um pouco complicadas de se calcular ou de encontrar. Eu mesmo esbarrei uma recentemente. Então, nossa motivação é a teoria, vários exemplos desses sistemas estão em teoria do controle. Vale ressaltar que Anosov estudou essa teoria, só que para sistemas desse tipo aí, AX mais um sinal de x1 vezes k, onde k é uma constante vetorial e A é uma matriz n por n. Então, ele estudou basicamente para sistemas lineares. E se a gente prestar atenção, aqui na nossa hipótese, a gente tem f e g funções suaves. Então, essa é a motivação histórica. A gente vai falar um pouco agora da integrabilidade de sistemas suaves e não suaves. Então, a gente considera um sistema desse tipo aí, x ponto igual a f de x, definindo um aberto do Rn. Então, a integral primeira desse sistema, ela é uma função contínua, no subconjunto de A, e além disso, como a Mayara e o Luan falou ontem, H é constante ao longo das órbitas do sistema 1, no caso, o sistema 1 aí de cima. Um exemplo que até a Mayara também deu no seminário dela é o centro. O centro, por exemplo, ela tem a integral primeira x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2, e quando você vê aquele negócio, assim, aquela parábola no R3, a gente tem as curvas de nível ali embaixo contendo as órbitas periódicas do sistema. Bom, como aquele sistema ele é um sistema de ordem 2, é um sistema planar, a gente só precisou de uma órbita, só de uma integral primeira para descrever as soluções dele. Mas quando você tem sistemas de ordem 3, de ordem 4, somente uma não é suficiente para a gente descrever as órbitas do sistema. Então, daí entra o outro conceito. Então, um sistema ele é dito CR completamente integrável
em A, se existe um sistema de ordem N, se existe N-1, existem N-1 integrais primeiras de A. Então, um exemplo de sistemas que são completamente integráveis são os sistemas lineares, né? Dessa forma aí, é x ponto igual a x mais b. Então, toda vez que a gente tiver um sistema linear, um sistema de ordem n linear, a gente consegue sempre n menos os integrais primeiras desse sistema. E agora eu vou falar um pouco de integrabilidade de sistemas não suaves. Então, a gente tem esse campo vetorial e esse campo vetorial Z, e ele é dessa forma, F1 mais um sinal de x vezes um F2. F1 e F2 são campos vetoriais. Então, se temos um sistema descontínuo em Rn, e a descontinuidade aí é x1, falta um x1 aqui, x1 igual a zero, é o hiperplano x1 igual a zero, e eles são separados dessa forma aí. Vamos chamar esse campo x maiúsculo igual a F1 mais F2, para x1 maior que zero, e y, F1 menos F2 para x menor que zero. Supondo que H1 e H2 são integrais primeiras, tanto de, no caso, x e y, respectivamente, então a integral primeira do sistema não suave é dessa forma aí, é uma função h, que tem H1 mais H2, mais o sinal de H1 menos H2. Então, é a integral do sistema 3, esse sistema não suave. E agora a gente vamos falar um pouco do problema que nós vamos tentar falar aqui. Então, não, vamos falar, né? Que basicamente são dois exemplos. O artigo que a gente está estudando, ele só fala que tendo um campo, sei lá, linear por parte, que tanto o sistema de cima, vou chamar de cima de baixo, mas só por notação, tanto o sistema de cima ou de baixo, ou o sistema, se ele for contínuo, for um sistema completamente integrável, a gente consegue descrever as órbitas do sistema. Então, vamos estudar analiticamente as soluções periódicas de sistemas diferenciais, porém isso não é uma tarefa fácil, geralmente é impossível de fazer, né? Tanto que a gente tem várias teorias para isso aí. O Bruno agora está falando da teoria Herwig. Nosso objetivo aqui é mostrar as órbitas periódicas dos sistemas diferenciais por partes contínuo e descontínuo, que são completamente integráveis, em cada parte, x mais e x menos. Às vezes, pode ser estudado analiticamente usando as integrais primeiras. Porque se às vezes você pode ter as integrais primeiras, o campo pode ser ter a quantidade de integrais primeiras que você precisa para estudar ele, mas nem sempre o cálculo computacional é fácil, nem sempre você consegue, porque basicamente essa técnica ela se resume a resolver uns sisteminhas usando as integrais primeiras, e a gente sabe que as integrais primeiras nem sempre são bonitinhas. Então, mais precisamente, a gente vai estudar esse sistema aqui, no R3, esse x ponto igual a y ponto igual a z, e z ponto igual a menos, sendo sinal de x, y. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Beleza. E o outro sistema que a gente vai estudar é esse, no R4, é bem parecido com o outro. E vamos usar as integrais primeiro desse sistema. Se a gente prestar atenção, ambos os sistemas são lineares por parte, né? Tanto para o x mais, tanto para o x menos. A função sinal é essa função aí que todo mundo já conhece. E o plano de descontinuidade é o plano x igual a zero, em ambos os casos, ou um hiperplano ou um plano. Vai ser a descontinuidade. Então, se a gente se atentar, eles são planos descontínuos lineares por parte. E vamos procurar órbitas periódicas nesse sistema. Bom, aqui a gente vai usar a convenção de Filipov. Se a gente for calcular como é que chama? A derivada de Lie, ela vai ser positiva, vai ter um negócio assim, então a gente vai ter órbitas consturantes, então tá tudo ok aqui. Se a gente vai procurar órbitas periódicas, a gente precisa disso, né? Então, quais são as dificuldades que a gente encontra para conseguir fazer isso? Primeira coisa é encontrar integrais primeiras. Pode ser uma tarefa difícil, né?
normalmente, discutindo isso com o professor Ricardo, ele fala que normalmente você tem a integral primeiro e depois você vê o sistema que provém dela. Então, isso é uma tarefa um pouco difícil. Inclusive, a gente estava estudando o artigo a ideia do professor Ricardo primeiro era pegar um artigo da Camille e da Regilene, e lá ele tem um sistema que elas estudam, e a ideia, usando teoria average. E ele queria estudar aquele sistema usando essa técnica aqui, que essa técnica é uma técnica desenvolvida pelo Libre, o professor Marco Antônio, e ele queria usar essa técnica naquele artigo. Então, a primeira coisa que eu esbarrei foi encontrar a integral primeira do sistema lá. Mas ainda vamos ver se a gente consegue. Eu estou lendo uns artigos aí que procuram integrais primeiras de sistemas e talvez consiga, não sei, para o futuro. Então, outra coisa é o sistema ser completamente integrável. A gente precise que o sistema seja completamente integrável para conseguir descrever as trajetórias. E mesmo essas duas anteriores ok, ainda pode haver problema na computação. Como eu disse, integral primeira pode ser estranha, pode ser difícil, e essa técnica que a gente vai já fazer aqui agora, ela se resume em calcular as interseções das curvas de nível, que ali a gente vai ter as órbitas periódicas, usando as integrais primeiras. E às vezes, e isso, pegar essa interseção, é resolver um sistema, usando as integrais primeiras. E às vezes não, isso pode ser muito difícil resolver esse sistema, e a gente pode esbarrar nisso também. Bom, agora a gente terminou a introdução, então basicamente o problema a gente vai fazer daqui para frente são aqueles dois problemas que eu coloquei, que é o sistema 3, o sistema 4, esse sistema 4 aqui, a gente vai estudar ele agora, e esse sistema 5. A gente vai estudar mais a fundo o sistema 4, que é esse aqui no R3, porque o sistema 5 usa a mesma técnica, basicamente as mesmas coisas, e eu quero focar em outras coisas que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Então, como são coisas parecidas, eu vou passar... Esse primeiro a gente vai ver bem, vai com calma, e esse segundo um pouco mais rápido. Então, eu vou me referir esse é o sistema 4, esse é o sistema 5. Gravem eles. O sistema 4 é no R3, o sistema 5 é no R4. Então, vamos já discutir o problema. Eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Beleza. Então, vamos lá, o problema. Então, o teorema que a gente tem seja gama uma órbita periódica do sistema diferencial 4, que cruza a descontinuidade, no caso aqui o plano x igual a zero, em dois pontos. Então, a órbita periódica, a órbita periódica, ela cruza esse plano nos pontos 0, y e z, e no ponto 0, faltou uma vírgula aqui, menos y e z. E a gente só vai ter essas órbitas periódicas quando o z for positivo e o z ao quadrado menos o y ao quadrado também for positivo. Então, essas são as hipóteses que a gente vai ver já porque elas têm que acontecer. E a parte B do teorema é que para cada ponto x e z, no caso 0, y e z, 0 menos y e z, satisfazendo que z é maior que zero, e essa diferença aí também é positiva, essa diferença dos quadrados, existe uma órbita periódica que passa por esses dois pontos. Então a gente vai ter, a gente vai ter uma família de órbitas periódicas aí nesse sistema. Que cruzam exatamente o plano de descontinuidade, x igual a zero, nesses dois pontos. Então, a ilustração, isso é uma ilustração dessa órbita periódica, uma órbita periódica que passa pelo ponto 0, 1 e 2, e 0 menos 1 e 2. Então, essa é a órbita periódica que passa por esses pontos aí. Então, a gente vai procurar essa órbita periódica agora. Agora a gente vai ver o corolário, que o conjunto de órbitas periódicas, esse ramo de órbitas periódicas que a gente tem no Teorema 1, ele é limitado por uma superfície preenchida de órbitas homoclínicas, e essa órbita homoclínica, ela cruza o plano de descontinuidade, essa órbita homoclínica, ela passa pelos pontos menos y, 0 e 0. Se vocês forem lá, se a gente pegar o sistema 4 e voltar lá, x, 0, 0 é a singularidade do campo. Então, essa que vai ser o ponto de equilíbrio do ponto. Então, menos y, 0, 0
é um ponto de equilíbrio, então ela sai desse ponto de equilíbrio, vai até o meu plano de descontinuidade, no caso o plano x igual a zero, e intersecta no ponto 0, y, e depois ela faz uma volta, intercepta o ponto 0 menos y, e volta para o ponto de equilíbrio. A gente tem uma órbita homoclínica. E o teorema 2, que é a afirmação, o teorema 5, do sistema 5, que é aquele no R4, seja gama uma órbita periódica do sistema diferencial descontínuo 5, que cruza o plano de descontinuidade, o hiperplano, x igual a zero, em 2 pontos. 0, menos u ao cubo, sobre 3, 0 e u, vocês estão vendo aí na tela. Bom, esse teorema no artigo, ele tem 2 partes, que é igual ao teorema anterior, que ele dá os pontos, que é a órbita periódica cruza, e ele diz que para cada ponto menos u ao cubo, dividido por 3, esses pontos aí, existe uma órbita periódica, que seria o B aqui desse teorema. Só que eu não me senti confiante em colocar aqui, porque nem eu acreditei na demonstração, basicamente na demonstração que está no artigo, então eu resolvi não colocar aqui para não arriscar, mas depois eu vou discutir com o professor Ricardo bem a parte P, mas então aqui basicamente se existe órbita periódica, o sistema ele tem que passar por esses 2 pontos. Vamos à prova desses teoremas. Bom, a demonstração do teorema lá para o sistema no R3. Então, o sistema no R3 para x positivo ele é dessa forma, é um sistema linear. Para y é dessa forma, também é um sistema linear. Para x menor que zero é dessa forma. Ambos os sistemas são lineares, então a gente sempre pode calcular, a gente pode encontrar essas integrais primeiras. Essas integrais primeiras para sistemas lineares se chamam integrais primeiras de Dudex, eu não lembro bem como é que se pronuncia o nome do cara. Mas ele que demonstrou isso, que sempre sistemas lineares são completamente integráveis. Então, como esse sistema é linear, ele é completamente integrável, então a gente tem que conseguir pelo menos 2 órbitas, 2 integrais primeiras para cada sistema, tanto para x positivo quanto para x negativo. Então, para x positivo, a gente tem essas 2 integrais primeiras aí, h1 igual a x mais z e h2 igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Se a gente prestar atenção, h1 é um plano, e H2 é um cilindro. Então, as órbitas periódicas do sistema 6 estão contidas no seguinte conjunto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa integral primeira, o plano, vai igualar, como a gente quer as curvas de nível, então a gente vai igualar um número real, intersectar com a outra curva de nível, pegar o H2 e igualar a um número real, e um número real e intersectar com o cara anterior. E daí a gente vai ter essas órbitas periódicas. E além disso, como a gente está trabalhando com o sistema descontínuo, no caso é o sistema quando x é positivo, a gente vai intersectar com no caso, o quadrante, ou sei lá, o hiperplano, não sei, vocês entenderam, né? Intersectar com o quadrante, sei lá, como se tivesse mais dois, esse hiperquadrante, sei lá. Intersectar com ele, vou ver. Na verdade, intersectar não. Eu quero só essas órbitas que estão aí. Estou inventando demais. Tal que H1 e H2 pertencem aos dois, eles são números reais. E, além disso, a gente quer que esses conjuntos sejam não vazios, né? Porque se eles são vazios, eles não têm órbita nenhuma do sistema, então não serve para nada. E agora a gente vai fazer isso para o sistema de baixo. O sistema para x positivo. Para x negativo, desculpa. Então, para x negativo, as integrais primeiras do sistema para x negativo é essa aqui, x menos z, y ao quadrado menos z ao quadrado. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, igualar f1 a um número, f2 a outro número, intersectar, então daí eu tenho órbitas, e vou intersectar, e eu quero órbitas que estão eu quero órbitas para x negativo. Então, esse é o outro lado. E eu também, e aqui, na verdade, o primeiro conjunto, o gama, H1 e H2, é basicamente bem tranquilo. A gente só vai ter um tipo de órbita ali dentro. Só que quando você varia os parâmetros aqui no caso vai ser o F2, nessa segunda integral aqui, F2, quando você varia os parâmetros, você vai ter uma forma geométrica que ela vai se modificando. E quando você intersecta com o plano, isso vai lhe dando
curvas, e dependendo do tipo dessas curvas, a gente vai querer uma curva conexa, uma curva que no caso, se a gente tem a variedade de continuidade x igual a zero, o plano x igual a zero, a gente quer uma curva conexa que toca esse plano de descontinuidade duas vezes, em 2 pontos. E nos mesmos 2 pontos que para quando x é positivo. Quando x é positivo, isso sempre acontece, é bem tranquilo, a gente vai ver quais são as hipóteses aqui, é bem tranquilo, já que para esse outro conjunto aqui, para quando x é negativo, o negócio é um pouquinho mais complicado, não é complicado, mas dá um pouquinho mais de trabalho do que o outro. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, aqui está a ilustração, a gente primeiro tem que garantir que esses conjuntos, esse gama H1 e gama H1, H2 e gama F1, F2 são diferentes do vazio. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é isso. Então, o que acontece? Como a gente vê, o H1 e o F1 são planos, que são esses planos em azul aqui, esse azul aqui e esse azul aqui. São planos. E o H2 é um cilindro de raio raiz de H2. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que, para esse cilindro existir, a gente precisa que ele tenha raio positivo. Então, a primeira hipótese que a gente tem aí é que H2 tem que ser positivo. Tranquilo. E o F2 igual a F1, 2, é um cilindro hiperbólico. É esse negócio que está aqui do lado. Bom, quando você varia esse F2, ele é um número real, você pega ele positivo, negativo ou próximo de zero, essa forma aqui vermelho do lado direito, ela vai mudar. Aqui ela está uma coisinha mais tranquila. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a interseção desses dois para x positivo, a interseção desses dois para x negativo, e eu quero saber quando essas órbitas são conexas, esses conjuntos são conexos, e esse conjunto é conexo, e além disso, ele toca o meu plano de descontinuidade em 2 pontos. Então, a gente já garantiu que... esqueci de falar. O F2 igual a F1, Fzinho 2, esse conjunto ele é sempre diferente do vazio para todo mundo aí. Então, a gente não precisa garantir nada em relação a ele. A gente só precisa observar que se a gente pegar F2 igual a zero, o F2, ele é y ao quadrado menos z ao quadrado, ou seja, a gente vai pegar x igual y igual a zero e z igual a zero. X pode ser qualquer um. Quando a gente pega essas hipóteses, x qualquer um, y igual a zero, z igual a zero, a gente está numa singularidade, a gente está numa singularidade. Então, é isso. Então, a única coisa que a gente tem que ver aqui é quando esse F2 é igual a zero. Então, em resumo, H2 tem que ser positivo, e o conjunto 8, que é esse conjunto aqui, ó, o gama H1 e H2, e o conjunto 9 é o gama F1 e F2. Então, em resumo, para H2 positivo, o conjunto 8 é formado por uma única órbita, né, do sistema 6. Já o sistema 7, para F2 diferente de zero, o conjunto é formado por um ou por 2 arcos de curva. Obtido a partir da interseção do plano, com o cilindro hiperbólico, beleza, e quando x é negativo. Além disso, se esses 1 ou 2 arcos não possuem singularidade, pois a singularidade só está quando a gente só tem singularidade quando o F2 é igual a zero. E se o F2 é igual a zero, então o conjunto 9, ele vai ser dessa forma aqui, vai ser um Fzão igual a Fzinho 1, interseção, com F2 igual a zero. Então, isso nos dá, o F2 igual a zero dá que é formado por que é formado por 2 retas que cruzam o plano, que se cruzam, formando o ponto de equilíbrio dessa forma aqui, F1, 0, 0. Que basicamente isso aqui, ó. Tá vendo o plano, que é o F1, e o F2, quando o F1zinho é igual a 0, ele se cruza tocando o eixo X, onde ali a gente tem uma reta de pontos de equilíbrio. E essa forma aqui vai dar origem à ortomoclínica. A ortomoclínica vai se dar origem dessa forma aqui, que você vai vir com uma órbita para x positivo do outro lado, que é uma órbita conexa, que bate no plano de descontinuidade em 2 pontos, e você vai vir um outro que faz esse negócio assim. Tá aí. Então, beleza. Queremos estudar quando uma órbita
quando o gama de H1 e H2 é uma órbita, ou seja, é uma órbita que se conecta, que é uma órbita que se conecta em 2 pontos, é uma curva conexa que se conecta em 2 pontos no plano de descontinuidade, tanto o gama H1 quanto o gama H1, H2, quanto o gama F1, F2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto no plano de descontinuidade, no caso, um 0, x e um y, e vai avaliar eles nas integrais primeiras, porque quando eu faço isso, eu pego só as curvas de nível que tem órbita que passa no meu plano de descontinuidade. Então, eu tô como se eu estivesse limpando o meu campo, estivesse falando assim, eu quero só as órbitas que passam no plano de descontinuidade 2 vezes. Esses conjuntos que passam 2 vezes, a gente vai fazer isso. E como é que a gente faz isso? Precisamos que gama H1, H2 e gama F1, F2 toquem o plano de descontinuidade, como eu acabei de falar, 2 vezes, em 2 pontos. Então, para isso, a gente toma um ponto arbitrário no plano de descontinuidade, no caso, o ponto 0, y0 e z0, e avaliamos isso nas integrais primeiras. Então, eu vou lá e avalio, por exemplo, vou avaliar na integral primeira H1. Então, vai ficar 0, y0 e z0, que isso vai ser igual a 0, mais z0, que vai ser igual a z0, e esse eu vou chamar de H'. Vou chamar de H' aqui só para H'1 e H'2, F1 L1 e F'2, só para diferenciar dos outros, só para dizer que eu estou pegando só essas curvas de nível que tocam o plano lá, de descontinuidade. E aí a gente obtém esses 4 valores, que são 4 números dependendo de um ponto, de pontos que passam pela minha variedade de descontinuidade. Então, o H1' vai ser igual a z, o H2' vai ser igual a y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, f1 menos h, e assim sucessivamente. Então, eu quero só essas curvas de nível. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos estudar as órbitas periódicas, eu vou pegar a integral primeira, H1 igual a H1', interseccionar com H2 igual a H2', interseccionar com, eu quero isso para x maior ou igual que 0. E aí a gente vai ter que resolver um sistema, que é esse sistema aqui que eu falei para vocês que, dependendo da integral primeira, se ela for muito difícil, esse sistema aqui é basicamente possível de se resolver. Dependendo do grau, por exemplo, aqui a gente só pegou, aqui no caso desse exemplo, só tem grau 2, então é simples. Então a gente tem que resolver esse sistema. Então vamos resolver ele para encontrar, resolvendo esse sistema para x igual a 0, a gente encontra os pontos que essa integral, essas órbitas, no caso H1, H1, quando eu resolvo esse sistema, eu estou encontrando esse conjunto aqui, H1 igual a H1', interseção H2, H2', interseção para x maior ou igual que 0. Quando eu resolvo esse sistema aqui, então eu estou querendo, quando eu resolvo ele para x igual a 0, eu quero só pontos que essa órbita toca o meu plano de descontinuidade x igual a 0. E a gente precisa que ele toque em 2 pontos para a gente ter uma órbita periódica. A gente vai fazer exatamente isso. Lembrando que queremos 2 pontos, isso mesmo. Então, o sistema está aí. Então, vai ficar x, isso é o meu H1, x mais z igual a z0. Então, daí, como x é igual a 0, a gente encontra que z é igual a z0. E y ao quadrado mais z ao quadrado igual a y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Beleza, substituindo z nessa segunda equação, a gente encontra que o y vai ser mais ou menos y0. Então, daí a gente consegue os 2 pontos que essa órbita toca. Então, a órbita sempre é conexa, porque é a interseção de um cilindro com um plano, então vai ser essa órbita aqui, e ele vai tocar em 2 pontos, que eu chamei de ponto A e ponto B. Mas no computador fica pequeno para ver, mas eu chamei de ponto A e ponto B, em que o ponto A é o ponto 0, y0 e z0, e o ponto B é 0 menos y0 e z. Então, daí a gente tem a primeira parte do problema, isso é para x positivo. E agora a gente precisa resolver para x negativo e precisa que a gente tenha uma órbita que também conecte nesses 2 pontos e seja conexa. Aí é um pouquinho mais chatinho de entender. E agora a gente vai fazer isso para x menor que 0. E a ideia é a mesma. Pegou F1 igualou a F1', F2 igual a F2' e x igual a 0. Aí a gente encontra o quê? Encontra o mesmo ponto. Esse ponto aqui. Então, obtemos que o ponto que esse conjunto que eu intersecciono ali, ele toca o meu plano de descontinuidade também nos mesmos pontos do anterior. Então, beleza. Então, a gente conseguiu o que a gente queria por enquanto.
Só que aí a gente tem que analisar outras coisas, que nem sempre essas órbitas vão ser assim, que tem tá nessa ilustração aqui. A gente pode ter outros tipos de órbita aí. Deixa eu beber um pouco d'água. Então vamos lá. Então o que a gente vai discutir agora aqui para esse caso? Se esse conjunto que a gente desseccionou possui dois pontos que intersectam a minha variedade de descontinuidade. Então a gente vai analisar esse cara aqui. Então, na verdade, a gente vai é o que eu tinha falado para vocês. Nem sempre a órbita desse caso, nesse outro caso aqui, é bonitinha assim, porque se fosse sempre assim, a gente grudava a órbita para x positivo aí, encontrava a nossa órbita periódica e bola para frente. Mas nem sempre isso acontece. A gente pode ter essa configuração aqui também. De uma órbita que toca o ponto uma vez o plano. No caso, duas órbitas aí que são o que toca o plano no ponto B e no plano A. A gente pode ter essa configuração também. Então a gente tem que eliminar esses casos. A gente não quer esses casos, a gente só quer esse caso aqui quando ele só toca, uma única órbita toca duas vezes. Então é isso que a gente vai fazer agora. E logicamente isso depende você ter duas órbitas ou uma órbita depende dos valores que você toma para F1 e F2, né? Ou seja, os pontos x0, y0 e z0 que você toma lá no início. Então agora a gente vai parametrizar esses conjuntos. Então eu quero parametrizar eles. Como é que a gente faz? Também resolve um sistema. Então, só que aqui, esse sistema aqui, no caso, gama, H1 e H2, a gente está interseccionando essas coisas. Então, vamos resolver sistemas. Naquele lá anterior, eu igualei x igual a zero para descobrir os pontos que ele toca. E eu não quero isso. Eu quero agora para quando x é positivo, para quando x é negativo. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos primeiro fazer para o gama, H1, H2. Então, resolver esse sistema. Então, aqui a gente vai resolver em função de x. Então, o z vai ser z0 menos x. Substituir isso na equação de baixo. Então, a gente substituindo na equação de baixo, a gente encontra que y vai ser igual a mais ou menos raiz desse negócio aí, que é y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos z0 menos x, isso entre parênteses elevado ao quadrado. Então, esse é o meu x. Então, o x é o x mesmo, aí eu tenho o y, que é isso aí, e o z eu também tenho. Só que isso tem que satisfazer as seguintes condições. X tem que ser maior ou igual que zero, e o que está dentro dessa raiz aqui no y tem que ser maior ou igual que zero também. A gente vai ver esses valores que são maiores ou igual que zero. Então, resolvendo essa inequação aqui, você chega que o x está dentro desses dois parâmetros aqui. Z0 menos raiz de y ao quadrado, y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado, e mais o outro, um é menos, outro é mais. Aí, só que a gente tem que satisfazer dois conjuntos da reta. Aqui a tarefa que é você colocar, ver esses conjuntos na reta e ver satisfazem os dois. E para isso, esse conjunto aqui vai ser sempre maior ou igual que zero. Então, o conjunto gama, H1 e H2 parametrizado fica dessa forma aí. X, vírgula, mais ou menos esse negócio, vírgula, Z0 menos Z. Isso para X positivo e para X menor que esse negócio aqui. Daí vai aparecendo aquelas condições. O Z tem que ser positivo, o Z0 tem que ser positivo. A diferença de Y0 menos Z0 tem que ser maior que zero. E daí que sai aquelas hipóteses lá do teorema. Então, a primeira que acontece. Então, essa órbita, ela é dessa forma aí, eu já tinha mostrado isso para vocês. Essa órbita aqui, gama, H1, H2, é dessa forma. Beleza. Então, a gente fez o trabalho para gama, H1 e H2, foi tranquilo. Agora, a gente vai fazer para X negativo. E a ideia é exatamente a mesma. Faz o sistema, resolve ele, e aí você vai ter que o X vai ser Z0 mais... o Z vai ser Z0 mais X, o Y é mais ou menos raiz quadrada desse negócio aí, só que muda do anterior. Aqui tem um menos e aqui é um mais, lá aqui dentro tem um mais, lá era menos, trocou algumas coisas. E eu quero isso para quando o x é negativo e quando isso aqui é maior ou igual que zero, que é o que está dentro da raiz quadrada aqui. Ou seja, o x ele tem que estar dentro desses intervalos aqui. E eu vou ter que intersectar, vou ter que analisar esses intervalos, quando o x é menor ou igual que zero e quando o x está dentro da união desses dois intervalos aqui, menos infinito até esse ponto e desse outro ponto aqui até mais infinito. Então, quando eu analiso isso, quando o x é negativo e ele está dentro desses dois pontos, eu tenho algumas possibilidades, eu tenho algumas órbitas que vão estar ali dentro.
Quais são essas órbitas? Quando você... Então, as duas órbitas são x, raiz quadrada de x ao quadrado mais y0 ao quadrado e x, quando x é negativo, isso é uma órbita, tá? E a outra vai ser exatamente igual a outra, só que em vez de ali onde tem na frente da raiz quadrada mais é menos. Quando x também é negativo aqui. Isso a gente está tomando quando o z0 é negativo. Isso é, a gente só vai ter... são duas órbitas diferentes que tocam um plano de descontinuidade uma vez. Então a gente não quer essa, então vamos descartar ela. E ela é exatamente essa configuração aqui. Só que aqui ela está um pouco mais para cima. No caso, essa configuração ia tocar o meu eixo Z, que é esse eixo verde aí, e elas iam tocar igual a zero, ia tocar ele lá. Desculpa, o eixo Z é o eixo azul, então eles iam tocar ele no zero. Então essa órbita, na verdade, está um pouco mais embaixo. Erros técnicos acontecem. E a próxima aqui eu vou ter duas órbitas, quando a gente pega x, aquele cara lá, x, o y que eu achei, e o z, que é z0 mais x, quando x é negativo. E o outro, quando x também é negativo, só que no lugar, na frente da raiz quadrada aqui, eu tenho um menos. E aqui, tanto para x0 positivo quanto para x0 negativo, cada conjunto esse só vai tocar o plano de descontinuidade uma vez, se z0 ao quadrado menos y0 ao quadrado for positivo. Então, se você pegar z0 ao quadrado menos y0 ao quadrado, isso for um número positivo, sei lá, pegar z0 igual a 2 e y0 igual a 1, se for positivo, então cada órbita dessa aí só vai tocar o plano uma vez, o plano de descontinuidade uma vez, que é exatamente essa configuração aqui, o ponto A e o ponto B. E a gente também não quer essa configuração, a gente quer outra. Então e como é que está surgindo isso, gente? A gente está analisando essa intersecção aqui, quando x é menor ou igual que zero e x pertence a esse intervalo aqui. São essas as possibilidades. E a outra possibilidade quando a gente tem esse conjunto x mais ou menos isso aqui, quando x é menor que z0 menos essa raiz quadrada. Isso, os pontos que vão tocar o plano de descontinuidade, eles estão no infinito, então também não serve para a gente. Por último, menos importante, ou melhor, o mais importante, é quando a gente tem a órbita nesse intervalo aí. Quando o x ele é menor que zero, beleza, a gente quer isso, ele tem que ser menor que zero. E quando ele é maior que menos z0, mais raiz quadrada dessa diferença aí dentro. Olha que aqui já surgiu aquela diferença, tá? Aquela diferença. Só um minuto. Eu acho que eu errei, gente. Aqui, não. Aqui é z0 menos y, positivo. Aqui é z0... aqui é z0 menos y0 negativo. Aqui, tá? Desculpa. Aqui é negativo e você tem esse sentido aqui. Aqui é negativo, eu errei essa coisinha aqui. Agora, aqui sim, quando a gente tem aquela órbita lá, e o x está dentro desse conjunto aqui, e aí tem que satisfazer outras hipóteses. Quando z0 é positivo e quando z0 ao quadrado menos y0 ao quadrado é positivo. A órbita tem dois pontos que tocam o plano de descontinuidade, que é essa órbita aqui, que eu dei um spoiler agora dela. Então é essa órbita aí, é a órbita que a gente quer, que ela vai se grudar, ela vai, entre aspas, se grudar, ela vai se conectar. A gente vai concatenar ela com a outra órbita do campo para x positivo, nesses pontos aí que a gente é o A e o B, que são os mesmos do para x positivo, e, portanto, quando x0 é positivo e quando essa diferença aí é positiva, a gente tem uma órbita para o sistema, uma órbita para o sistema descontínuo, o 3. Por quê? Porque o gama H1 e H2 é uma órbita para o x positivo, o gama F1 e F2 é uma órbita para o x negativo, e quando a gente conecta os dois, forma uma órbita para o sistema 4, né? Sistema descontínuo 4, tá aqui. Que se cruzam no plano de descontinuidade x igual a zero, nesses dois pontos, que era o que a gente queria provar. E tá aqui a órbita periódica. Aqui é quando x aqui é negativo do lado esquerdo e quando x é positivo do lado direito. Com isso a gente termina a demonstração do primeiro teorema. Agora a gente vai para a demonstração do corolário. Bom, é imediato que o eixo x são pontos de equilíbrio para o sistema 4, né?
Então, a solução... Bom, como esse sistema, tanto para x positivo quanto para x negativo, são lineares, então você pode resolver eles na mão. A gente aprende lá em cálculo 3. Então, resolvendo eles na mão e aí pegando a solução para x negativo que termina no ponto 0, 0, y, para x positivo, e para quando t está no infinito, quando t tende para o infinito, ela começa no ponto de equilíbrio, menos y, 0 e 0. Então, pega esse pedaço de órbita aí. Aí agora, eu vou pegar um pedaço de órbita para quando o x é positivo. Aqui está demonstrando o corolário, tá, gente? Eu esqueci de comentar para vocês, só pulei um para o outro e não falei nada. Aqui está demonstrando o corolário, que a gente vai ter órbitas homoclínicas. Órbitas homoclínicas. Então, eu vou definir 3 órbitas e vou concatenar as 3 e vou fazer a órbita homoclínica para o sistema descontínuo 4. Então, essa é a primeira órbita. Aqui, se vocês prestarem atenção, quando x igual a 0, ela termina nesse ponto 0, y, e ela começa no ponto de equilíbrio menos y, 0 e 0. Ou seja, quando t tende para o infinito, t é negativo. Aí agora, a solução para o sistema para quando x é positivo, maior ou igual que 0, que começa no ponto 0, y, quando y é positivo, para t igual a 0, então, é essa aqui. Você resolve o sistema na mão mesmo, que a gente aprende em cálculo 3. Você chegar nessa... Esse sistema aqui, ele começa nesse ponto, e ele, para quando t é igual a 3π sobre 2, ele termina nesse outro ponto aqui, 0 menos y e y. E aí a gente vai definir a terceira órbita, que é essa órbita aqui, quando x também é negativo. Então, ela começa no ponto 0, menos y e y, e termina no ponto de equilíbrio y, menos y, 0 e 0, para quando t tende para o infinito. E daí a gente conecta essas 3 órbitas e forma a órbita homoclínica. E ela vai ser alguma coisa. Uma órbita, que você pegar um y lá qualquer, ela vai ser dessa forma aqui. Ela vista por cima do lado esquerdo, e ela vista de lado aqui do lado direito. O ponto A é o ponto de equilíbrio, e o ponto B são os pontos 0, y, e 0 menos y, e y. Então, tá aqui a nossa... E isso também termina a demonstração do corolário. Bom, aqui é a parte mais, entre aspas, importante. Aí o outro teorema a gente vai começar agora. A ideia é exatamente a mesma, tá? Só tá no sistema, esse aqui é o do R4. A ideia é exatamente a mesma. Então, você tem uma configuração de sistema para quando x é positivo, para quando x é negativo. Então, você tem esses dois sistemas aí, o 12 e o 13. Note que o sistema não tem ponto de equilíbrio. E as integrais primeiras são... Nossa, mas eu tinha colocado... Deixa eu compilar de novo. Então, note que as integrais primeiras, como esses sistemas eles são lineares, então ele é completamente integrável e a gente consegue 3 integrais primeiras. Então, tem as 3 integrais primeiras para quando x é positivo. No caso aqui, a variedade de descontinuidade vai ser um hiperplano, né? X positivo. E a gente vai querer essas órbitas aqui, gama, H1, H2 e H3. Vai intersectar esses caras aqui para quando x é positivo. E a mesma coisa para quando x é negativo. Vai ter... Essas são as 3 integrais primeiras. E eu vou intersectar elas 3, igualando, claro, a um número real, para quando y é negativo. E vou querer fazer a mesma coisa do teorema anterior. Então, aí eu vou pegar um ponto agora na variedade de descontinuidade, que é um ponto 0, y0, z0 e o 0. Vou igualar e vou encontrar nas integrais primeiras, e vou jogar ele nas integrais primeiras e vou pegar esses pontos aqui, que são esses valores aqui, que são as curvas de nível que passa pela variedade de descontinuidade. A gente quer essa. E vamos intersectar esses caras. Então, como é que intersectar esses dois conjuntos? Gama, H1, H2, H3, intersectado... Opa! Ah, 10 minutos, meu Deus. Obrigado. E vou intersectar. Vai ser esse conjunto, vou resolver um sistema, beleza? Mas eu tenho um ciclo do Bruno aí, né? Que as coisas do Bruno aí terminam um pouco mais tarde. Somando a terceira e a sexta,
Não, mas é que de certa forma já deu, porque agora são 15, né? Agora é 15 para as 4, mas era até 3h40. Então eu sei que o Bruno avançou um pouco, por isso que você está até sentado. Beleza, obrigado, Lucas. Então, eu vou resolver esse sistema aí, resolvendo esse sistema, a linha 3 com a linha 6 eu vou ter z igual a z0, aí eu vou ter u igual a mais ou menos o zero, aí quando u é igual ao zero eu vou ter um ponto, que é esse ponto aqui, 0, y0, z0 e u, e quando u é igual a menos o zero eu vou ter o outro ponto, que é esse ponto aqui, então eu tenho 2 pontos já, beleza. E aí, quando u é igual a zero, eu só tenho um ponto e eu não quero esse cara. Então, a gente vê que essa interseção, ela cruza o plano de descontinuidade em 2 pontos, beleza? Quando u é igual a zero, não toca, então a gente não quer isso. Então, possui órbita periódica. Esse sistema também, ele é linear, então a gente pode calcular as soluções. Essa solução é aí. E a solução, no caso, para x positivo, a gente vai chamar de x mais, y mais e z mais u mais. É dessa forma aí. Similarmente para o... Ah, tá. Essa órbita aqui, a gente quer que ela passe pelo ponto 0, 0, y0, z0, u0, quando t é igual a 0. E a mesma coisa a gente quer que é como se eu tivesse com... Imagina no plano, eu quero ter um ponto, que é esse ponto que eu falei, 0, y0, z0, e eu quero uma órbita do lado direito e do lado esquerdo. E aí, suponha que essa órbita seja periódica, ou seja, por um tempo t 0, t mais, ela volta a bater no ponto de descontinuidade, e a do outro lado também, por um 0, t menos, ela volta também a bater no ponto de descontinuidade. E é isso que a gente vai fazer. Suponha que existe essa órbita periódica, então se ela existe, ela vai fazer isso, ela vai bater no outro ponto, que no caso seria 0 menos y0, z0 e o 0. Ou seja, ela satisfaz isso aqui, x mais t mais igual a 0, x menos t menos igual a 0, e satisfaz essas outras aí. Então, se você da equação u mais t mais igual a menos o 0, a gente tira que o t mais, que é o tempo que ela sairia do 0 e até o t, depende de u, que é menos 2 o 0. Pois a gente sabe que o t mais de t é igual a t mais u. Beleza. A gente substitui lá nessas equações aqui, essas aqui, no caso essa aqui e essa aqui, substituindo, aí também a gente faz isso para os demais, para x mais, y mais, z mais, z menos, beleza? Faz isso também para x negativo, então a gente vai chegar nessas três equações aí, a 17 e a 18, e aí é um sistema que a gente vai resolver ele. Resolvendo esses sistemas, assumindo que o zero tem que ser diferente de zero, a gente conclui que os pontos que se existe uma órbita periódica, os pontos que ela vai tocar o plano de descontinuidade é no 0, menos o 0 ao cubo, sobre 3, 0, 0, e é isso o que a gente queria demonstrar. Beleza. Já estou finalizando. Bom, se a gente prestar atenção, o seminário até aqui, a gente propôs fazer alguns tipos de equações, que era x ponto igual a f de x mais sinal de g de x. Beleza. Só que a gente só fez exemplos, o artigo só fez exemplos para linear por parte. Então, o professor Ricardo me supôs a tentar fazer um caso que não seja um linear, né? Para ver se isso funciona de fato. Então, ele me deu o sistema Volterra. Esse sistema aqui, o Volterra no R3, onde, presta atenção, ele depende desses três parâmetros aqui, A, B e C. E aí, a gente vai estudar ele. A primeira coisa que barrou esse sistema, se ele tem integrais primeiras. Então, o primeiro teorema que tem se A e B são números racionais, e o produto de A, B e C é igual a menos 1, o sistema 19 possui duas integrais primeiras. Ora, ele é um sistema em R3, se ele tem duas, beleza, é completamente integrável, a gente pode estudar ele. Mas aí, ele só tem duas integrais primeiras se exatamente A vezes B vezes C for igual a menos 1. Se a gente, por exemplo, colocar um sinal aqui na Z ponto, um sinal aqui, aí o meu B seria, sei lá, se o meu B é menos B, ele vai ficar mais B, e aqui seria A vezes B vezes C, não seria menos 1, seria 1. E no caso, nessa configuração, eu só vou ter uma integral primeira, então a gente não quer esse caso.
Então, daí já se barrou que a gente não pode usar, a gente ainda não está estudando o caso linear, não está estudando o caso descontínuo. Então, vamos tentar fazer as contas aqui para o caso contínuo. Existem órbitas periódicas para o sistema 19? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Bom, então eu como estudante, vou chutar valores, para A, para B e para C, que satisfazem o teorema 20, no caso. Então, eu chutei A igual a 1, os mais tranquilos, né? A igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 1. E o sistema fica dessa forma. Note que A vezes B vezes C igual a menos 1, então satisfaz o teorema 3.1, tem duas integrais primeiras H1 e H2, e são essas integrais primeiras aí, x mais y menos z, e x vezes z sobre y. Né? Mas, a princípio, esse sistema não possui órbitas periódicas. Bom, a princípio, eu ainda eu fiz as contas, não consegui, as minhas contas dizem que não tem, e basicamente por quê? Se a gente pegar o plano, esse H1, e igualar a um número, e pegar o H2 e também igualar, olhar a interseção dessas curvas de nível, vai ser isso aí. Isso aí eu nunca vou conseguir uma órbita periódica. No caso, olhando o caso contínuo aqui, tá, gente? Porque também a teoria, o artigo dizia que também exigia para o caso contínuo. Então, a gente vai usar o caso contínuo aqui. A gente não tem órbita periódica nesse caso aqui. Tá aí a figura. Por quê? Porque a gente tem interseção do plano com essa figura e a gente não consegue órbita periódica. Então, eu falei, sei lá, não tem órbita periódica? Vamos mudar os valores. Então, eu pensei, vamos mudar os valores. Vamos pegar A igual a meio, B igual a 2 e C igual a menos 1. Então, o sistema fica dessa forma aqui. A vezes B vezes C também é igual a menos 1. Então, tem duas integrais primeiras e integrais primeiras dessa forma aí. E agora a gente vai considerar um ponto no R3, diferente da origem. E vamos igualar essas integrais primeiras. Então, a gente vai pegar H1 igual a isso aqui, e H2 igual a isso aí, e vai resolver esse sistema. Então, resolvendo o sistema, o Z, na primeira linha aqui, isolando o Z está dependendo aqui de X e de Y, mas a gente não quer isso, então a gente substitui Z na segunda linha e isola o Y, aí a gente consegue isolar o Y, aí aqui isola o Y, a gente joga ele no Z de novo. Mas se a gente prestar atenção, Y vão ser dois pontos. X para essa raiz mais e menos aqui. Então, aí o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu parametrizar essa curva gama H1 e H2. E aqui faltou H1 e H2. X, Y e Z, onde X é X, Y é isso aqui, só depende de X e dos parâmetros Z0, Y0 e X0, e o Z também só depende de X0, Y0 e de X, né? Pois já que Y só substitui X lá. E o que a gente acontece se a gente plotar esse conjunto aí, esse gama H1 e H2? Então, a princípio é uma cela, parece uma cela, e se você vai mexendo nos parâmetros, essa célula ela vai se aproximando até mudar de forma, depois vai ficando longe uma da outra. Vai ficando longe uma da outra até dar origem a um ciclo Newton, desculpa, uma órbita periódica. Então, daí a gente consegue uma órbita periódica. Então, beleza. Para esses parâmetros aí que eu peguei A, B e C, a gente consegue a órbita periódica para aquele sistema Voltaire, no caso, o caso contínuo. Então, beleza, o caso você viu para o caso contínuo. Então, as perguntas que ficam para quais parâmetros A, B e C o sistema Voltaire possui órbita periódica? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Outra coisa o diagrama de bifurcação dos sistemas em relação aos parâmetros. A gente pode tentar fazer o diagrama de bifurcação através dos parâmetros, tanto dos sistemas que a gente fez os exemplos linear por parte lá no início. A existência de outros conjuntos invariantes. A gente viu que lá no sistema 4 existia uma órbita homoclínica. Como ramos de órbitas periódicas se originam e terminam, porque a gente vai ter ramos de órbitas periódicas, né? A gente vai ter, para variando parâmetro, a gente vai ter cada órbita periódica. Pode-se provar a existência de um ramo de órbita periódica bifurcando de outro ramo? Outro ponto para se discutir. Então, essas aqui são algumas perguntas que fica para a gente tentar responder, que eu vou depois discutir com o professor Ricardo. E a bibliografia que eu usei foi, esse artigo aqui é do Libre e do Teixeira, eles dois desenvolvem essa teoria. O Libre tem mais 2 artigos que saiu agora um de 2019 e outro de 2020, que também usa essa técnica para resolver alguns problemas. Inclusive tem um sobre aqueles ciclos de limites algebraicos que ele deu
um seminário para a gente que ele tem um lá que ele usa essa técnica também. E esse outro artigo aqui é o artigo que prova o teorema que diz que o sistema Volterra possui integral primeira lá. E é completamente integral para aqueles parâmetros lá. E obrigado. Desculpa por ter passado do tempo aí, Douglas. Beleza, Tyler, obrigado. Algum comentário, dúvidas? Tyler, deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento da sua apresentação, você comentou, você pegou sistemas que eram integráveis, você tem integral primeiro aqui, e daí você construiu uma função, usando a função sinal, que você chamou de integral primeira do campo descontínuo. Isso. Quando você fala isso, o que você está querendo dizer? Ela é integral primeira do descontínuo. Em qual sentido? Que as órbitas dos descontínuos são constantes? Como que é? São constantes em relação àquela função. Isso é o que está no artigo. Eu acho que eu não sei te dizer, Douglas, se ela descreve as órbitas do descontínuo. Não sei te dizer isso. Mas é assim que o artigo define. Deve funcionar, mas você lembra se tem alguma hipótese, se tem que ser só coisa costurante, alguma coisa assim? Não fala nada disso no artigo. Não fala nada de... Mas eu acho... Não sei, eu te falo a verdade, eu não sei. É assim que ele define. Ô Douglas, o que a gente faz, na verdade, é algo bem mais simples do que você está perguntando. Você tem dois sistemas que são integráveis, então, de um lado você tem o integral primeira F, do outro lado você tem H, e a gente pega essas duas. Aí, assim, elas vão ter interseções com a variedade de descontinuidade. O que a gente faz, no caso, é pegar essa região de costura e passar uma órbita por lá. Então, sim, até no final aí que o Tyron falou sobre... Assim, é muito comum esses artigos do tipo estudar a lógica Volterra, ou mesmo o sistema de Lorentz, o trator de Lorentz, achar parâmetros para que ele tenha integral primeira. Acho que o Libre tem um trabalho, ele e o Zhang, com um trabalho no Lorentz lá. Bom, o sistema de Lorentz é um sistema caótico e tal, mas não é caótico para todo o valor do parâmetro, né? Tem o valor dos parâmetros que ele é super bonitinho. Aí você consegue até deixar ele integrado. E aí, basicamente, tem uma classificação de integrais primeiras, nesse caso do lógica Volterra, e é possível escolher os parâmetros lá de modo que as superfícies de nível sejam bonitinhas, sejam basicamente quádricas. Então, nesse caso aí, a gente estuda a região de costura com essas interseções, mas é mais simples. É mais ou menos no sentido da tese do Wendel, que trabalhou com o Marco, que ele classificava as duas coisas. Porque em algum momento o Tyron mostrou uma definição, eu não tinha entendido qual que era o significado da definição. Porque uma integral primeira do descontínuo, quando você juntou as duas lá. Daí a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: se eu tenho dois sistemas integráveis que eu conheço a integral primeira, eu consigo inferir alguma coisa se da integral primeira, por exemplo, do campo deslizante? Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Não. Muito difícil. Porque, assim, o ideal seria se arrumar uma função contínua por partes que integrasse também o deslizante ali. Para você chamar de integral primeira do descontínuo. Não, isso a gente não conseguiu fazer, não. A gente não está trabalhando com isso, na verdade. Beleza. Muito bem. Mais algum comentário? Vamos agradecer o Tyron mais uma vez. Tá bom? Obrigado, galera. Desculpa pelo tempo aí.